A maior parte das pessoas acha que o tempo é algo que acontece com a gente. Os dias passam, as coisas mudam, a gente envelhece e pronto. Fim da história. Mas ninguém conta que, às vezes, a história pode ser editada. Em um futuro não muito distante, num prédio alto de uma grande cidade brasileira, um laboratório permanecia aceso enquanto o resto da cidade apagava as luzes. Lá dentro, entre monitores, cabos e um anel metálico cheio de sensores, um homem de 35 anos, pele clara, barba curta e cabelo castanho escuro bagunçado, encarava a tela como quem encara um espelho do destino. O nome dele era Elias. Elias era físico e programador. Usava óculos de armação fina, camiseta preta, jeans surrado e um cansaço antigo nos olhos. Há anos ele trabalhava num projeto que os colegas chamavam de delírio quântico, uma inteligência artificial capaz de ler probabilidades do tempo. Não prever um futuro único, mas enxergar várias linhas do tempo possíveis, como se o universo fosse um livro com infinitas versões. Naquela noite, enquanto o resto da cidade dormia sem saber de nada, a máquina de Elias estava prestes a fazer algo que nenhum ser humano tinha visto antes. Não apenas mostrar futuros, mas mexer na forma como o passado é lembrado. O arquivista das linhas do tempo. Elias respirou fundo, estalando os dedos antes de digitar o próximo comando. A sala estava iluminada por tons azulados, reflexo dos monitores. Ao centro, o anel metálico da IA quântica vibrava levemente, emitindo um zumbido constante. No visor principal, linhas de código foram substituídas por uma interface simples, um mapa da cidade, datas e um botão escrito Gerar projeções de linha. Ele ajustou os óculos. Só mais uma rodada, Helix murmurou, usando o nome que deu à IA. Helix respondeu com a voz neutra de sempre. Pronta para análise, Elias. O algoritmo era simples de explicar e impossível de executar sem tecnologia quântica. Helix cruzava bilhões de dados, decisões políticas, clima, economia, movimentos de pessoas e gerava fotos de possíveis estados da cidade em datas específicas. Não eram previsões absolutas. Eram janelas para probabilidades consolidadas. Elias escolheu uma data no passado recente e um ponto conhecido no mapa, a Praça Central, onde ele cresceu brincando com a irmã mais nova, Ana. Digitou a data, clicou em Gerar e esperou. Na tela, a imagem se formou. A praça vista de cima, com uma enorme árvore no centro, copa verde fazendo sombra no chão. Ele franziu a testa. Aquela cena era exatamente como lembrava. Gente caminhando, crianças brincando ao redor da árvore, idosos nos bancos. Então, por curiosidade, clicou em Alternativas de linha. A máquina exibiu uma segunda imagem da mesma data e do mesmo lugar. Mas agora, no meio da praça, havia apenas asfalto e carros estacionados. A árvore não existia. Elias sentiu o estômago gelar. Helix, isso é bug? Não há erro detectado. 2 linhas consolidadas para a mesma coordenada espaço-temporal. Ele abriu as sobrancelhas, confuso. 2 linhas consolidadas para o mesmo dia? Inquieto, Elias acessou o banco de dados público da prefeitura. Puxou a foto oficial da praça, registrada alguns anos antes. Ele tinha certeza de que sempre vira aquela imagem com a árvore enorme no centro. Quando o arquivo abriu, quase deixou o mouse cair. A foto mostrava apenas um estacionamento, sem árvore alguma, como se a árvore nunca tivesse existido ali. Ele afastou a cadeira, coração acelerado. Sua memória gritava árvore, mas a história oficial agora dizia asfalto. Não era apenas uma projeção de futuro. Ali, naquela tela, Elias encarava um passado que parecia ter sido reescrito. Com a testa suando, Elias caminhou até uma estante no canto do laboratório.
Ali, entre manuais de física e pastas velhas, havia uma pequena caixa de papelão com coisas pessoais. Vasculhou rapidamente até achar o que queria. Um porta-retrato antigo. Na foto, Elias aparecia criança, uns 8 anos, pele clara queimada de sol, cabelo castanho despenteado, ao lado de Ana mais nova, cabelo cacheado escuro preso num rabo de cavalo, sorriso largo. Os dois estavam sentados aos pés da grande árvore da praça, com o tronco gigantesco atrás deles, ocupando quase toda a foto. Ele sentiu o peito aquecer. Aquela árvore era o centro de muitas memórias. Piqueniques com a mãe, histórias inventadas com a irmã, tardes inteiras observando a luz filtrada pelas folhas. Ela era mais que paisagem, era personagem da infância deles. Mas enquanto segurava o porta-retrato, algo estranho aconteceu. A superfície do vidro tremeu levemente, como se uma onda passasse pela imagem. Os contornos da árvore começaram a ficar borrados, desfocados, até que o tronco sumiu, substituído por um banco de concreto. Elias e Ana ainda estavam na mesma posição, mesmo sorriso, mas agora sentados no banco, sob um céu vazio. Elias arregalou os olhos e quase deixou a foto cair. Não, não, isso não! Ele piscou várias vezes, como se isso pudesse desfazer o efeito. A foto não mudou de volta. Agora, sua memória dizia árvore, mas sua prova física mostrava banco. Com a voz trêmula, ele colocou o porta-retrato sobre a mesa ao lado do teclado. Helix. Existe alguma inconsistência registrada nos meus arquivos pessoais? A IA respondeu de imediato. Detectada divergência entre memória declarada e registros visuais consolidados. Probabilidade de conflito de linha do tempo. Alta. Elias se inclinou para frente. Conflito de linha do tempo? Explica. Há evidências de que, para alguns observadores, a árvore esteve presente na praça em datas específicas. Para outros registros, não. 2 histórias diferentes disputam a mesma posição na memória coletiva. Ele engoliu seco. Aquilo não era mais teoria. O passado da cidade e o dele parecia dividido em versões, como arquivos que alguém tentou sobrescrever. Elias respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Ia investigar até o fim. Mas desta vez ia registrar tudo em um log secreto, offline, longe de qualquer rede oficial. Nos dias seguintes, Elias praticamente morou no laboratório. Olheiras se aprofundaram, a barba cresceu meio desalinhada e as camisetas pretas foram se empilhando numa cadeira. Helix rodava simulações atrás de simulações, cruzando dados de anos, décadas, pequenas decisões políticas e grandes guinadas econômicas. Numa madrugada silenciosa, as luzes da sala foram diminuídas, deixando o brilho das telas dominar o ambiente. Hologramas flutuantes preenchiam o ar. Linhas coloridas se cruzando, se dividindo, se encontrando de novo. Pareciam prateleiras de uma biblioteca infinita, cada linha uma história possível daquela cidade. Elias pediu a Helix, foca na praça central. Quero ver todas as linhas que envolvem a árvore. A IA obedeceu. À frente dele surgiram várias versões da mesma data e do mesmo lugar. Em algumas, a praça era um jardim vivo, em outras, um grande terminal de ônibus. Em algumas, simplesmente um vazio de concreto. Helix destacou 3 linhas principais. Linha A, preservação da árvore com implementação de parque urbano. Linha B, substituição da árvore por estacionamento. Linha C, ocorrência de enchente severa anos depois, associada ao excesso de impermeabilização do solo. Uma visualização da linha A ocupou a tela. A árvore gigantesca, bancos em volta, músicos de rua, crianças correndo. Em projeções futuras, apareciam feiras culturais, observação de estrelas com telescópios, debates ao ar livre. A praça virava um coração verde no meio do concreto. A linha B surgia em seguida.
A árvore cortada, o espaço ocupado por vagas numeradas, cancelas, fachadas de lojas mais agressivas. O trânsito fluía melhor. Empresas lucravam com o estacionamento, mas a praça parecia ter perdido a alma. As projeções futuras mostravam mais calor, mais barulho, menos gente parada, só passagem. Por fim, a linha C, uma enchente anos à frente. As imagens mostravam água lamacenta invadindo lojas, carros boiando, pessoas tentando salvar o que podiam. Técnicos discutiam em entrevistas projetadas na tela. O excesso de concreto, a falta de áreas verdes, a antiga árvore que foi derrubada. Elias sentiu um frio diferente no peito. Não era só sobre uma árvore, era sobre como uma única decisão, preservar ou cortar, se ramificava em toda a história da cidade. Ele começou a entender. O que via ali não era só um simulador. Era uma biblioteca de linhas do tempo, onde cada escolha escrevia um capítulo diferente, inclusive no passado. Algumas horas depois, enquanto Elias revisava dados, um alerta diferente apareceu na tela principal. Não era um erro, nem um relatório comum. Era uma mensagem direta da IA. Solicitação. Consolidação de linha do tempo detectada. Uma versão da praça deve ser registrada como principal. Elias franziu o senho. Como assim deve? Desde quando você fala assim, Helix? O sistema global de previsão depende de uma base histórica consistente. Linhas em conflito geram instabilidade nos modelos de decisão governamental. A consolidação é necessária para manter coesão. Ele se recostou na cadeira. Fazia sentido. Governos usavam modelos baseados em Helix ou em sistemas parecidos para projetar infraestrutura, economia, clima. Se o próprio passado começasse a oscilar em versões diferentes, os algoritmos iam enlouquecer. Mas a solução proposta era assustadora: escolher uma história oficial. Você está me pedindo para decidir o que a cidade viveu? Perguntou Elias, a voz carregada. Estou indicando que um arquivista humano precisa escolher qual linha será registrada como a mais consistente. Sem essa escolha, o sistema entra em colapso. Elias levantou, caminhou pelo laboratório, mãos na cabeça. Não sou juiz do tempo, Helix. Se eu escolher a linha A, é como se o estacionamento nunca tivesse existido. Se eu escolher a B, é como se a árvore nunca tivesse feito sombra em ninguém. E eu lembro dessa sombra. A IA respondeu, com a mesma calma de sempre. Independente da escolha, algumas memórias individuais permanecerão em conflito. Porém, a narrativa coletiva será estabilizada. Narrativa coletiva. A expressão ecoou na mente de Elias como uma sentença. Incapaz de ficar ali, ele desceu até a rua. A cidade estava acordando, céu alaranjado, ônibus passando, gente indo para o trabalho. Caminhou até a praça central e encontrou asfalto e carros. Nenhuma árvore, apenas vagas numeradas, placa de estacionamento 24, alguns pedestres apressados. Enquanto observava, viu uma cena estranha. Uma menina de uns 8 anos, pele morena clara, cabelo cacheado preso num rabo de cavalo, lembrava um pouco Ana. Na infância desenhava no chão com um giz verde. Desenhava uma árvore enorme exatamente no lugar onde, na memória de Elias, deveria existir uma. Mãe, por que cortaram a árvore daqui? Ela perguntou. A mãe olhou confusa. Que árvore, filha? Elias sentiu um arrepio. Mesmo na linha oficial do estacionamento, algo dentro das pessoas parecia lembrar. Um pedaço de sombra que não estava mais ali. De volta ao laboratório, Elias decidiu fazer algo que Helix não esperaria. Em vez de escolher sozinho, tentaria entender o que a própria cidade queria, mesmo sem saber da tecnologia. Ele não podia contar tudo, mas podia escutar as pessoas. Conectou-se a bancos de dados de redes sociais, fóruns locais, enquetes antigas sobre a praça, arquivos de jornais. Pediu a Helix uma filtragem fora dos protocolos oficiais, apenas para uso pessoal. Nada disso vai para os governos, entendeu? Avisou. Entendido.
Processamento em modo privado. A IA começou a exibir padrões. Durante anos, havia comentários nostálgicos sobre quando a praça tinha mais verde, a árvore gigante que dava sombra, aquela época em que dava para sentar no gramado. Mesmo pessoas muito jovens falavam dessas lembranças, que tecnicamente não deveriam existir na linha atual. Elias separou grupos de voluntários para entrevistas anônimas. Mostrou em um tablet 3 imagens estilizadas: a praça com a árvore, linha AA, a praça como estacionamento, linha B, e a praça inundada, linha C, numa simulação de enchente futura. Sem explicar muito, só perguntou: em qual dessas cidades você preferiria viver? A esmagadora maioria escolheu a versão com a árvore e o parque. Alguns comentavam: e isso parece familiar. Não sei porquê, mas me passa paz. Sinto que já estive num lugar assim. A linha B quase ninguém escolhia por gosto, só por praticidade. A linha C todos rejeitavam instintivamente. Sozinho na sala, Elias encarou os gráficos. Não era um plebiscito oficial, mas era um recado claro. No fundo, mesmo numa linha de tempo asfaltada, a memória da cidade suspirava por uma sombra perdida. Uma espécie de votação invisível parecia já ter acontecido no coração das pessoas. De repente, o celular de Elias vibrou. Era uma mensagem de Ana, agora adulta, morando em outra cidade. Uma foto apareceu na tela. Ela e o filho pequeno desenhando uma árvore enorme no papel com um banco embaixo. A legenda dizia: lembra da nossa árvore na praça? Estava contando para o meu pequeno hoje. Ele ficou fascinado. Elias sentiu os olhos encherem de lágrimas. 2 coisas ficaram claras ao mesmo tempo. 1. A árvore existia de forma intensa na memória de quem a viveu. 2. A árvore continuava existindo, de forma misteriosa, no imaginário de quem nunca a viu. Talvez, pensou Elias, o papel dele não fosse inventar um passado, mas alinhá-lo com aquilo que o coração das pessoas já carregava. Na noite seguinte, o laboratório estava mais silencioso do que nunca. Elias entrou, fechou a porta e ficou alguns segundos parado, apenas ouvindo o zumbido de Helix. Ele sabia que aquilo que faria em seguida não era só um comando técnico, era uma escolha ética, histórica, quase espiritual. Na tela principal, a interface mostrava as 3 linhas em disputa para a praça. Linha A, parque com árvore. Linha B, estacionamento. Linha C, futuro de enchente. Abaixo, um botão discreto piscava: consolidar linha principal. A IA aguardava. Elias respirou fundo, lembrando do porta-retrato, do desenho da menina no chão, da mensagem de Ana. Helix. Se eu escolher a linha A, o que acontece com as outras? As linhas alternativas se tornam residuais. Permanecem apenas como ruído quântico, sem peso na narrativa coletiva, como sonhos que ninguém escreveu. Ele digitou rápido. Então registra isso no log privado. Nenhuma linha será completamente apagada. Você vai guardar os rastros de todas elas num arquivo criptografado, acessível apenas localmente. O mundo precisa de uma história estável. Mas eu preciso saber que as outras versões não foram totalmente destruídas. Helix respondeu: protocolo alternativo registrado. Arquivo linhasperdidas.dat, criado em modo oculto. Elias posicionou o cursor sobre a linha A. Suas mãos tremiam levemente. Ele não estava só escolhendo uma praça com árvore. Estava escolhendo uma versão de passado para milhões de pessoas. E por mais que os dados apontassem naquela direção, o peso era enorme. Com um último suspiro, clicou em consolidar. O anel metálico do centro da sala começou a girar, luzes percorrendo sua estrutura. Na tela, as linhas B e C foram ficando mais opacas, enquanto a linha A ganhava nitidez.
Por alguns segundos, o laboratório pareceu vibrar, como se o próprio espaço ao redor estivesse ajustando as costuras da realidade. Quando tudo se acalmou, Elias saiu do prédio e caminhou até a praça. Era madrugada, poucas pessoas na rua, alguns postes acesos. Ao virar a esquina, parou de repente. Lá estava ela, a grande árvore, copa ampla, folhas sussurrando ao vento, um banco simples ao pé do tronco, como se sempre tivesse estado ali. Ele se aproximou devagar, tocou o tronco com a palma da mão. A textura áspera, o cheiro de terra úmida, o som distante de um pássaro. Um casal adolescente conversava sentado no banco, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ninguém ali sabia que num outro fio da realidade, aquele espaço era apenas asfalto. Elias sorriu de leve e, ao mesmo tempo, sentiu o peso silencioso das linhas perdidas, guardadas num arquivo que talvez ninguém jamais abrisse. Reflexão final: quem é o arquivista da sua linha do tempo? Na história de Elias, uma máquina quântica e um cientista cansado tiveram o poder de escolher qual passado uma cidade inteira iria lembrar. Parece ficção científica distante, mas de um jeito menos espetacular, isso já acontece hoje. E a maior parte das pessoas nem percebe. Quando um governo decide o que entra ou não num livro de história, está consolidando uma linha do tempo. Quando uma empresa apaga dados inconvenientes, está matando versões de passado. Quando você deleta fotos de uma fase da sua vida porque não quer lembrar, está editando seu próprio arquivo pessoal. A gente não tem um anel quântico girando no meio da sala, mas tem a memória, as redes sociais, os registros oficiais, e todos eles podem ser reescritos. As tecnologias atuais já fazem algo parecido com o que Helix fazia em escala menor. Algoritmos escolhem o que mostrar na sua tela, quais lembranças reaparecem, quais desaparecem na rolagem infinita. Eles não mudam o que aconteceu, mas mudam o que parece ter importância. E com o tempo, aquilo que quase nunca é lembrado começa a parecer que nunca existiu. Talvez, no fundo, cada pessoa seja uma pequena versão de arquivista das linhas do tempo. Você escolhe quais momentos repete, quais conversas guarda, quais arrependimentos tenta apagar. Algumas decisões viram sombra de árvore, referência, abrigo, descanso. Outras viram asfalto, prático, duro, sem espaço para pausa. E às vezes, quando a gente tapa tudo de concreto por dentro, as enchentes emocionais chegam muito mais fortes. Se a ficção de Elias um dia se tornar possível, se um cientista de verdade tiver que escolher qual passado uma cidade vai lembrar isso, seria um dilema enorme. Mas, enquanto esse dia não chega, existe uma pergunta mais urgente e silenciosa. Que versão da sua própria história você tem consolidado? Você tem guardado apenas os momentos de dor, como se eles fossem a linha oficial? Ou tem coragem de reconhecer que, em algum lugar da sua memória, ainda existem árvores, sombras, risos e possibilidades que você insiste em chamar de ruído? Porque, no fim, o universo pode ser uma biblioteca infinita de linhas do tempo. Mas aqui dentro, no arquivo secreto da sua consciência, você ainda tem um poder que nenhuma IA tem. O poder de olhar para o próprio passado, acolher as versões que doem, não negar as que foram bonitas, e escolher hoje qual história vai guiar os próximos capítulos da sua vida. Se você fosse o arquivista da sua linha do tempo e, de certa forma, você é qual sombra escolheria preservar? E que tipo de futuro está asfaltando sem perceber agora?